Olá pessoal, deu um problema aqui na conexão, mas eu acho que agora tá tudo certo. Não tá aparecendo nada aqui pra mim ainda. Se tiver alguém aí que estiver me vendo, dá um oi pra eu saber se tá conseguindo me ouvir, me ver direitinho. Enquanto o pessoal lá, agora eu comecei a ver que tem gente aí, então a conexão não caiu de novo. Então, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Núbia Marcelli, essa é a minha segunda live aqui no Facebook. Olá pessoal que tá entrando, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? A imagem tá boa aí? Com luz, sem luz ou com luz? Olha aí, vou deixar com, né? Parece que fica mais claro. Então, o pessoal tá chegando aí, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando aqui alguns recadinhos importantes pra vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Núbia Marcelli, eu sou a idealizadora da página Despertar da Consciência Divina. Um dos objetivos dessa página, o principal dela, para quem ainda não sabe, é justamente ajudar no trabalho global, né? Visão ampliada, grande, mas o objetivo é esse. Ajudar as pessoas a despertarem as consciências delas para a divindade que todos nós somos, né, para a imagem e semelhança que todos nós somos, de forma a oferecer a ferramenta, ensinar como usar, para que elas consigam seguir o caminho delas, de forma que consigamos todos nós elevarmos as nossas frequências vibracionais, modificando nossas mentes, nossas realidades e, consequentemente, o mundo, tá? E baseado nisso, tem um workshop que acontece geralmente aos sábados, até hoje pelo menos foi aos sábados, se mudar eu aviso. Ei mestrinho, oi pessoal que tá entrando. O workshop chama Despertar da Consciência Divina. Se você passar aqui a página, vasculhar lá, você vai ver que já aconteceram 4 turmas e sábado agora, dia 24, vai acontecer a 5ª turma do Despertar da Consciência Divina. É um curso voltado para despertar a sua conexão com o divino de uma forma mais emocional, para trabalhar o seu lado intuitivo, o seu lado amoroso, de forma que você consiga de fato sentir essa divindade, essa conexão com Deus ou a consciência maior, da maneira como você quiser denominar mesmo. Isso às vezes é muito pessoal, né? Mas com nomes diferentes a gente acaba falando da mesma coisa. Então é um curso no qual você poderá entrar em contato com essa consciência de maneiras muito íntimas e muito específicas. Ele é dividido em 2 partes, onde na parte da manhã a gente trabalha a parte teórica, eu entro com os conhecimentos, né? Vamos juntos entendendo como é que funciona a energia universal, como se conectar com ela, como senti-la, como pedir, ser ouvido. E dessa maneira a gente se sintoniza a uma frequência bem mais elevada, bem alta, e aí a gente consegue sentir coisas que são inexplicáveis, só para quem já sentiu mesmo, de alguma maneira consegue explicar. Quem já fez o workshop pode falar aí que como é que é sentir, entrar em contato com um padrão vibracional mais elevado, como é a frequência do amor divino, né? Algo que realmente mexe muito com a gente. Então, na parte da manhã a gente desenvolve essa questão teórica, né? O que são chakras, como entrar em contato com eles, de uma forma mais superficial a gente dá uma pincelada do que cada um faz, como influenciá-lo, como ser influenciado por eles, entrar em contato com essa energia universal, construir, manifestar campos de vibração, entrar em contato com o seu guia também. Quem que é o guia, afinal de contas? Será que é sempre um outro ser ou será que são porções minhas que entram em contato comigo? A gente dá uma discutida em relação a isso também. E aí na parte da tarde a gente entra em contato com a parte prática do curso mesmo, né? E aí é a oportunidade que você vai ter de passar por uma sessão de Reiki. A maioria das pessoas já passaram, a gente inicia justamente por ela, para que aconteça a cura em vários níveis, né? Te acalme, te reenergize, te prepare para a etapa seguinte, que é a etapa em que vamos auxiliá-lo
a construir o seu campo energético e a partir disso entrar em contato com uma consciência maior. É nesse momento, especificamente, que as pessoas se surpreendem muito, porque quando a gente fala, vem, participa do curso, você vai entrar em contato com uma consciência maior, cada um tem a sua percepção do que é essa consciência maior, né? E isso é muito individual e passa a ser uma situação que só quem vivencia, e no momento que vivencia, a pessoa consegue entender do que a gente estava falando. Em seguida, após essa prática, a gente faz uma integração do grupo para então praticarmos a telepatia. A telepatia, pessoal, para quem não sabe, é uma capacidade inata, faz parte de todos nós, qualquer um pode desenvolvê-la. E é, inclusive, muito estudada e tem comprovação científica, né? E até hoje, das 4 turmas que passaram, obviamente cada um com o seu grau de dificuldade e de facilidade, inclusive, cada um na sua, mas todos conseguiram sentir e participar de como que é a telepatia, né? Então, eu os convido para quem quiser participar, é uma oportunidade muito bacana. E sábado agora vai ser a nossa última turma dentro dos padrões que vem acontecendo o curso. Estamos com novidades muito bacanas, que tá para começar a acontecer, né? Conta em breve. Para a próxima turma do workshop de despertar de consciência, a 6ª turma já vai vir com muitas novidades. Estamos ampliando as formas de comunicação, melhorando o material, o espaço. E vamos ampliar as turmas também. Vem mais coisas boas por aí que eu deixo para contar depois. Vou deixar por enquanto aí em segredo para vocês. Mas pode confiar que é coisa boa que vem por aí. Bom, agora acho que já tem um pessoal aí bacana participando. Eu perguntei do som, acho que tá todo mundo me ouvindo bem, né? Coloquei uma luzinha aí também que eu acho que melhorou. Acho que foi a Débora até que falou que tá vendo melhor. Então vamos lá. O tema da nossa discussão de hoje é universo conectado. Hoje esse tema pode ser até um pouco, talvez, não sei, você vai saber, mas talvez ele seja até um pouco polêmico, porque a forma de ver o universo, ela também é muito particular. Para quem assistiu o vídeo anterior, no qual conversamos sobre manifestação de realidade, manifestação de sonhos, uma das coisas que foi dito é que o universo ele é tão perfeito, que ele manifesta exatamente aquela realidade que você deseja vivenciar. E a tudo aquilo ao qual você se conecte, você vai achar em ressonância algo que se conecte você no mesmo padrão. O que eu quero dizer com isso? Que o que quer que seja que você acredite, qualquer que seja a forma que você tenha de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver a vida, você sempre vai achar algo que se conecte com você, que pense como você, que confirme as suas teorias, a sua forma de ver a vida. Então eu te convido para uma análise muito profunda e conectado com o seu coração, porque tudo que eu disser aqui vai ter que passar pelo seu filtro interno, de forma que você vai julgar o que é verdade ou não para você. Por que eu tô falando isso? Porque a forma de ver o mundo, ela é muito particular. E hoje eu pretendo apresentá-la para vocês de uma forma tanto holística quanto pelas visões da ciência, principalmente pela visão da física unificada, física quântica, a cosmologia também vem estudando muito esses fatores. E agora eu te convido para uma reflexão. Em algum momento você já parou para observar a relação, a conexão entre todas as coisas? Será que você consegue perceber que tudo ao seu redor tem uma ligação? Tem um porquê? E é importante para você? Bom, se a gente for começar do ponto de vista do universo, a maioria de nós sabemos que existem elementos que compõem esse universo. O Sol, a Lua, as estrelas, o ar, o fogo, a terra, todos eles existem relações para a sua existência, para a nossa existência. Precisamos do ar para respirar,
Precisamos do calor do sol para produzir vitamina D, para aquecer nosso corpo, para ajudar na reprodução das plantas e dos animais dos quais utilizamos. Tudo tem uma relação. As estrelas fazem parte da nossa existência e por aí vai. Existe uma interconexão com tudo ao nosso redor. E isso é muito importante quando a gente se aprofunda e percebe a importância que nós também temos para isso tudo. Existem por aí vários discursos, às vezes, que minimizam a nossa importância. Por exemplo, quando dizem pra gente, nossa, olha o tamanho do universo e você aí achando que o universo está contra você. Isso é uma verdade. O universo não está contra você, ele manifesta aquilo que você produz. Aquele sinalzinho que você envia, ele capta e envia algo da mesma frequência. Mas a questão é, somos imagem e semelhança do divino. Nós podemos e fazemos isso, mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, nós construímos o tempo inteiro a nossa realidade e aquilo que desejamos viver. Então, partindo desse ponto de vista da conexão, da relação entre todas as coisas, eu te convido para uma análise ainda maior. Tudo ao seu redor, você, talvez o animalzinho que esteja na sua casa, as plantas, inclusive os bens materiais, tudo é feito de átomo. Tudo é feito de átomo. Dentro de átomos existem energia que compõe a tudo e a todos. Se a gente partir desse ponto de vista, entendendo que se tudo tem a mesma formação, não estou discutindo quimicamente, a água é H2O, hidrogênio e oxigênio, né? Uma planta tem tal e tal união de átomos. Não estou discutindo desse ponto de vista, eu estou discutindo o princípio formador de tudo que existe ao nosso redor. Tudo que existe ao nosso redor é a mesma constituição, tudo é energia. Tudo veio derivado de um mesmo local, de um mesmo fator causal. Quando a gente toma conta disso, se apercebe dessa realidade, a gente começa a perceber que existe uma relação ainda mais profunda entre todas as coisas. Poxa, se todos nós temos a mesma constituição, que é energia, e já foi demonstrado cientificamente que energia vibra, então, peraí. Então tem que ter uma relação. Existem sinais que são enviados para algum lugar e existem os sinais que são recebidos em algum lugar. Antigamente acreditava-se que a menor unidade formadora da matéria era o átomo. Recentemente eu não digo ontem, recentemente para a ciência, são poucos anos, recentemente eles descobriram que as menores unidades eram os quarks. Porque até então não tínhamos tecnologia suficiente para poder descobrir o que estava além do átomo. E aí, estudando os quarks, foi onde a física quântica começou a mostrar possibilidades cada vez mais lindas, cada vez mais inebriantes, de brilhar os olhos e fazer todo mundo que estuda sobre o tema pirar, por perceber cada vez mais a inter-relação de todas as coisas. Por que isso é importante saber? Partindo do ponto de vista de que tudo tem uma relação e a gente discutiu a questão de energia, de átomos, a gente entende que esses átomos, eles vibram, que eles têm dentro deles um núcleo, dentro desse núcleo existem os quarks, eles vibram. E aí fizeram uma experiência, os cientistas, que chama, não sei se vocês já ouviram falar, a experiência da dupla fenda. Quem não sabe pode pesquisar, isso é muito válido, muito importante. Porque a experiência da dupla fenda foi uma experiência que modificou completamente a visão sobre o comportamento dos elétrons, dessas menores partículas dentro do átomo.
Eles pegaram duas placas. Eu não sou física, o meu jeito de explicar é mais voltado para o lado emocional e intuitivo, apesar de eu estudar muito esse lado racional. Então, para quem tem uma mente mais racional, anota para pesquisar e gravar isso por A mais B. Mas o importante de saber é que tudo que está sendo dito é comprovado cientificamente. E mais do que isso, tanto quem é mais racional quanto quem é mais emocional, mais intuitivo, consegue dizer com palavras diferentes a mesma coisa. Eles fizeram uma experiência chamada de experiência de dupla fenda para poder ver qual que era o comportamento do elétron quando você pegava ele, fazia um feixe de distribuição dele por uma coluna pelo qual ele teria que passar pelo meio e tinham duas placas do outro lado para ver o comportamento dele. Se você tem aqui distribuir algo no meio, você espera que do outro lado a marca seja uma linha reta. E aí eles perceberam que essas partículas elas podiam funcionar também como algo, digamos assim, para facilitar o entendimento, que me perguntam muito isso, como algo mais sólido, por exemplo, você pega uma mangueira e joga na parede, fazendo uma linha reta, marca a linha reta ali, apesar de não ficar tão retinha, mas marca ali a linha. E aí o que eles perceberam? Até então saiu dentro do planejado. Então vamos colocar uma câmera lá dentro do ambiente que os cientistas mostraram, construíram para poder fazer a experiência. Vamos colocar uma câmera lá dentro para ver então como que se comporta enquanto os elétrons, né, estão sendo jogados na fenda, na dupla fenda, eram duas fendas. Porque se você tem duas fendas e passam no meio delas, você espera duas colunas marcadas do outro lado. Até aí tudo bem, aconteceu o que era esperado. No momento em que eles decidiram colocar uma câmera lá dentro, a experiência de dupla fenda, na hora que eles jogaram os elétrons, eles perceberam que eles não marcaram como linha, como era esperado. Que aquilo começou a se comportar como onda. O que isso quer dizer? Quando você joga uma pedra numa água, você percebe, você lembra que vai fazendo círculos, e aqueles círculos vão proliferando, vão aumentando, aquilo é chamado de comportamento de onda. E eles perceberam que aquele elétron passou a se comportar como onda. E aquilo foi uma descoberta que mudou completamente a forma de ver, porque eles perceberam que a realidade, ela muda conforme o observador. Isso tem um peso científico que nós já conhecemos no dia a dia, dependendo do assunto que abordamos. Quando a gente senta, às vezes, assuntos que são delicados, por exemplo, política, para conversar com alguém, você percebe que cada um reage de uma maneira àquele assunto, não é mesmo? Cada um tem uma forma muito particular de ver a realidade, de ver a vida. Porque cada forma de ver a vida está sintonizada com aquela frequência que a pessoa se sintoniza, que ela se conecta, que ela emite e traz de volta aquilo que está conectado, ressoando com ela. Então, cientificamente, foi um alvoroço, né? Como assim? A gente sabia que ele se comportava de tal maneira, de repente muda a resposta? Isso mudou a forma. E aí começaram a entrar nessas pesquisas e coisas que os Vedas, né, do hinduísmo, o budismo, vários livros sagrados já falam há muito tempo. A ciência está agora conseguindo comprovar a existência disso tudo, com um lado mais racional, para aqueles que são mais, às vezes, mais céticos, que precisam de comprovações maiores. A ciência está aí, para quem quiser ver. E é engraçado que quando você pega um livro de física quântica para poder tentar entender esses conceitos que às vezes as pessoas falam tanto hoje na era chamada de New Age, né, que tá todo mundo na era espiritualista falando essas coisas, todos os autores, ou a grande maioria deles, geralmente tocam num ponto muito importante que mas se isso é comprovado cientificamente, que há de fato uma conexão entre todas as coisas, que cada um de fato constrói a sua realidade, que a forma como a gente vê o mundo muda tudo, então por que as pessoas não mudam? Pessoal, existe uma coisa muito importante aí que está relacionada, que é o querer mudar. A pessoa tem que querer mudar, ela tem que querer sair da zona de conforto dela, ela tem que querer expandir a visão dela.
E todos nós, em algum grau, isso sem terceirizar, colocando a responsabilidade em nós mesmos, todos nós, em algum grau, sabemos de assuntos, de situações, de momentos, lugares e pessoas dos quais a gente se limita. Ó, até aqui eu dou conta, dali em diante eu não quero mais. E é nesse momento que a gente começa a delimitar as possibilidades na nossa vida, até onde as coisas podem ou não acontecer, porque a gente se fecha ou se abre para que essa corrente de manifestação comece a acontecer. O que os físicos vêm mostrando pra gente também, que é muito importante? Até anotei aqui para não esquecer. Tudo que experimentamos como realidade não é nada mais do que 99,9999% de espaço. O que quer dizer isso? A maioria de nós já ouvimos falar que nós somos o todo está em nós, Deus está em nós. O micro representa o macro, assim como é em cima, é embaixo. São frases que fazem parte do nosso desenvolvimento. E é de fato assim. Se você quer entender o universo, você precisa entender como é o micro-universo. E não precisa no sentido de que esse é o único caminho, mas é o caminho mais palpável, principalmente cientificamente. Então, quando a gente pega um átomo e começa a estudar um átomo, a gente começa a ver que nesse átomo existe o que antes era chamado de vácuo e entendido como vazio, não está vazio. Está completamente preenchido de energia, de possibilidades, de quantum, de mundo quântico, de possibilidades. É isso que fica mais claro à medida que os físicos vão falando. E que a quantidade de matéria presente ela é infinitamente menor comparada à quantidade de espaço, de vácuo quântico. Pesquisem sobre isso, é uma coisa muito importante também para a gente poder discutir, para a gente poder entender, para expandir a nossa mente, porque é algo que partiu apenas do holístico, do espiritual, partiu para a comprovação científica. E que aspas, em que momento foi que nós começamos a separar a espiritualidade do científico? Tá tudo relacionado, caminhando junto. Mas voltando aqui. Dentro, estudando um átomo, eles perceberam que existe buraco negro. Para quem não sabe, o buraco negro é aquele que recebe a informação do universo. Estou falando daquele buraco negro que existe lá no universo, que a maioria de nós já deve ter ouvido falar. O buraco negro é aquele responsável por engolir, né? Todo mundo fala, às vezes vira até expressão, né? Nossa, tô caindo no buraco negro. Já ouvi essa? Diz o que você ouviu também. Buraco negro é aquela estrutura responsável por absorver conhecimento. Dentro da ciência ainda tem uma brincadeira que eles falam, se você quiser conhecer o universo, pergunte ao próton. Por quê? Existe dentro dele essa capacidade de absorver todas as informações existentes. Existe dentro do átomo buraco negro, espaço, pouca matéria e muito espaço, muita possibilidade. E esse átomo, ele tem frequência vibracional, ele vibra. Então, ele também tem a capacidade, se ele vibra, de mudar de frequência vibracional. Uma hora ele está no plano físico, uma hora ele não está mais. Uma hora ele é visto, outra hora ele não é visto. E cada vez que ele é visto, ele se modifica conforme o observador. Se estiver ficando com a cabeça pirada aí, calma. Absorve dentro daquilo que você estiver dando conta que tem mais. Nassim Haramein, não sei se você já ouviu falar nesse nome, depois eu coloco ele aí no link. Quem souber o nome pode até digitar ele aí para ajudar outras pessoas. Nassim Haramein é um cosmólogo, ou cosmologista, que estuda muito a física quântica. Inclusive, essa live, ela tem o título do mais novo documentário que ele fez em inglês, que é The Connected Universe. Se você tem facilidade com inglês ou com espanhol, porque ainda não foi traduzido para o português, vale muito a pena assistir esse documentário dele. Ele é incrível e ele vai falar por A mais B, principalmente para quem tem uma mente mais racional, ele vai mostrar por A mais B
como que funciona a conexão do universo, aquilo que a gente já sente intuitivamente, ele mostra do ponto de vista científico. A Débora está perguntando aqui, você está dizendo que as nossas percepções mudam a realidade? Sim, as nossas percepções mudam completamente a realidade. Completamente. A forma que você tem de ver o mundo dá um significado diferente para aquela realidade. Por exemplo, suponhamos não, isso é um fato. Um daltônico, ele não tem dificuldade com cores. Você pode discutir com um daltônico pelo resto da vida falando que isso é de uma cor e ele vai dizer que é de outra. Tudo bem que estamos citando uma alteração física, mas é uma alteração física que mostra também aquilo que a ciência já está mostrando sob pontos de vista ainda maiores, mais amplos, que a forma de ver o mundo ela é muito pessoal e a realidade se modifica conforme as suas percepções. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que ama de paixão um determinado político da direita e ela consegue descrever para você, baseado em tudo que ela já estudou, todas as possibilidades de mudança do país, por exemplo, baseado em tudo aquilo que ela estudou, daquela forma dela que ela tem de ver a vida. Você pode conversar com uma outra pessoa que acredita, por exemplo, num outro político que tem uma forma oposta de ver a política e as duas têm condições, capacidades completamente diferenciadas de identificar soluções para o país, por exemplo. E se elas estivessem no poder, elas seguiriam a linha de raciocínio que elas têm. É claro que eu estou falando de algo muito amplo que é influenciado por várias outras coisas, mas é assim na nossa vida, né? A forma que você tem de ver a vida, ela muda completamente a realidade que você vive, porque ela está intimamente relacionada com o seu sistema de crenças. O que é o sistema de crenças? É tudo aquilo que foi inserido dentro de você por seus pais, amigos, pelo ambiente, o que quer que seja, que faz com que você rode a sua programação conforme o sistema. O sistema rode conforme a programação e aí, quando você percebe, você está inserido nisso. A Débora fez perguntas aqui. Essa alteração depende do processamento neuronal. Células de transporte de informação têm uma parte de átomo, tô certa? Todas as células têm átomos, tudo que existe tem átomos, né? Quando a gente pega do macro para micro, a gente tem um corpo que tem sistemas, que tem órgãos, que tem células, que tem átomos. Então a gente vai do macro para o micro. Voltando à questão do universo conectado, também dessa questão da física quântica, de como que ela vem mostrando isso pra gente, a conexão de tudo. Se a gente pegasse tudo aquilo que você define como realidade, que nós definimos como realidade, tudo, a existência dos países, dos planetas, das galáxias, de todos os objetos físicos e comprimisse isso seria do tamanho de uma ervilha. Isso quer dizer, por que isso é importante pra gente? Porque quando a gente fala de vácuo quântico, a gente está falando de uma quantidade enorme de energia que está aí o tempo inteiro esperando que você diga o que ela deve fazer, que você manifeste realidade. Tanto que a gente fala dentro da espiritualidade que tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você desejar, você pode manifestar. Tudo isso é válido, tudo isso está conectado. Por quê? Existe um mar inteiro de energia esperando que você sintonize e manifeste. E tudo que existe materialmente é uma porção tão ínfima para que você julgue como essencialmente importante e a causa de todas as coisas. Por exemplo, é muito importante a gente entender a seguinte questão. Nós falamos de manifestação de realidade e a gente percebeu que aquilo que a gente pensa plasma aquilo que a gente vai vivenciar. Aqui pra mim, às vezes tá dando uma interferência de sinal. Se tiver ruim cortando pra vocês aí, me avisa, tá? Aquilo que você pensa, você vive.
quando a gente traz isso para a ciência, a gente percebe que tudo aquilo que você está vendo, você está aqui agora me assistindo. Só que esse computador pelo qual você está olhando, ou o celular, ele de verdade ele não existe dentro da sua cabeça. Na verdade, a gente enxerga o mundo dentro de uma escuridão. O que quer dizer isso? Tudo que existe aqui no mundo externo, digamos assim. Obrigada, Marisa, por me dar o feedback aí. Tudo que existe aqui no mundo externo emite luz, fótons. Esses fótons, eles são captados pelos nossos olhos, que vão ser processados lá na parte posterior do nosso cérebro, no lóbulo occipital, que vai fazer relação com aquela informação que chegou e vai dizer, olha, você está vendo a transmissão agora da Núbia. Só que a Núbia não está dentro de você, você recebeu na sua cabeça que é um lugar fechado, dentro do crânio, ele é fechado, tem um cérebro dentro, não chega luz lá dentro, chega uma corrente elétrica que diz e é processado que você está vendo a Núbia. O que isso é importante para o nosso entendimento? Talvez agora fique um pouco maluco, mas é uma coisa muito transformadora. O que isso é importante para o nosso entendimento? A forma de ver o mundo, ela modifica completamente aquilo que julgamos de realidade. Quando a gente fala, por exemplo, de telepatia, a gente fala de transmitir algo para a mente de uma outra pessoa, certo? E aí você pensa, como que eu estou transmitindo algo para aquela pessoa, sendo que eu entendo que quando eu falo, eu emito um som, o ouvido da pessoa capta, então ela me entende. Existe também a comunicação, onde pode ser visual, pode ser tátil. Mas como então existe essa conexão? Porque o nosso corpo tem essa capacidade, inclusive tem uma região que também é muito estudada no nosso cérebro, que tem a capacidade de traduzir energia, frequência vibracional. Então você emite e recebe. A maioria de nós, em algum momento, já passou por alguma situação em que você pensa em alguém, esse alguém liga, ou você vem pensando muito em alguém, de repente você tromba com a pessoa na rua. Ou principalmente quem é mãe aí já deve ter vivenciado alguma situação em que, nossa, meu filho está precisando de mim. Aí você vai entrar em contato, ele realmente estava passando alguma situação de aperto, estava realmente precisando de você. Então isso a gente entra no ponto de vista da comunicação, que é chamado de percepção extrasensorial. E aí eu te pergunto, se a gente entende que aquilo que você está vendo agora, na verdade, é uma interpretação dentro do seu cérebro que é escuro, a luz de verdade ela não chegou lá, chegou uma informação que foi processada. E essa informação processada, ela é parte do contexto total. Por exemplo, o que é chamado de contexto total? Você agora está me vendo, você está me vendo dentro desse quadrado que é a sua tela e você tem acesso à informação que esse quadrado te permite ver. Mas você não tem acesso à realidade total, que é o ambiente de fato ao qual eu estou inserida. Então a percepção da nossa realidade, ela está relacionada com aquilo que a gente consegue captar. Então no momento que você consegue expandir tanto a sua consciência quanto os seus sentidos e começar a perceber conceitos cada vez maiores, você consegue interpretar e ter acesso a verdades maiores. E quando você expande a sua consciência, por exemplo, fazendo uma telepatia, expandindo sua audição, tendo acesso a outras frequências audíveis, táteis e principalmente visuais, você começa a ver o mundo com cores novas, com formatos diferentes. As pessoas que têm a capacidade, por exemplo, de ver aura, elas conseguem ver aura, inclusive, de objetos. E no curso, inclusive, a gente faz essa prática, né? A visualização da aura, que nada mais é do que a energia em torno do corpo, né? O seu campo eletromagnético, é o acesso a ele que a gente faz. E aí você começa a perceber que tudo que está vibrando, tudo que é feito de mesma energia, aquilo tudo está se comunicando, tudo tem uma relação. Essa questão de tudo tem uma relação entra naquela frase máxima de se você quer mudar o mundo, mude a si mesmo. Porque o mundo, na verdade, ele está existindo dentro de você.
Existe uma determinada técnica de meditação que quando você começa a praticar, você começa a se ver na pele do outro. Quando a gente começa, por exemplo, a discutir com alguém, por exemplo, alguém vem te pedir conselhos, e aí você vai lá dar um conselho para essa pessoa, olha, eu acho que você devia fazer isso, aquilo, você não está de fato se colocando na pele do outro. Mas às vezes o conselho pode ser bom porque você está com uma visão distanciada. Mas quando você está de fato na pele do outro, você consegue sentir o que o outro está sentindo. E aí eu te pergunto, como você consegue sentir o que o outro está sentindo se você não está na pele dele, passando pelo problema que ele está passando? A questão é muito simples. Você está conseguindo ter acesso à frequência que ele está vivenciando. É quando a gente olha, por exemplo, para um animal e a gente consegue perceber que ele está bem, que ele não está. Existem pessoas que têm, por exemplo, uma intimidade maior com as plantas. E aí você percebe que aquela pessoa, mesmo ela tendo o jeito dela de lidar com as plantas, conversando com a planta, batendo um papo com a planta, você percebe que se a pessoa, por exemplo, viaja, a planta murcha. Existe uma relação com aquela pessoa e aquela planta. Existe uma conexão que liga a todos nós, que é essa constituição primária, formadora de tudo isso, e que ela se manifesta no nosso dia de diferentes maneiras. Você se conecta com o outro não somente quando você olha, toca, fala ou ouve o outro. Você se conecta com o outro pelaquela frequência que você emana. E aí, por exemplo, quando você entra num determinado ambiente, que você sente aquela sensação ruim, aquela sensação pesada, você imediatamente, você não sabe explicar, mas sente que algo está te incomodando. Mas você percebe às vezes que, nossa, fulano leva uma vida tão estranha, que é engraçado. Você chega na casa dele, você não se sente bem. E aí você vai ver, você vai conversar com fulano, a forma dele de ver o mundo, de pensar sobre a vida, se manifesta no mundo externo dele, por exemplo. Pessoas que às vezes são muito bagunçadas internamente, elas têm um entorno muito bagunçado. As pessoas que às vezes são muito desorganizadas internamente com os próprios pensamentos, elas têm um entorno muito desorganizado. E aí elas atraem situações que estão na mesma frequência, que estão desorganizadas juntamente com essa pessoa. E aí você começa a achar, às vezes, se você é o desorganizado da história, você começa às vezes a achar que o mundo tá todo errado, porque eu tento fazer as coisas, eu não consigo. Eu tento... Não, eu já tentei passar em concurso, já tentei comprar um carro, eu tento ganhar mais, tento um emprego melhor, eu nunca consigo. E aí você vai ver o seu mundo interno, ele não tá legal. Então você não tá conseguindo se conectar com as coisas aqui fora. E isso, mais uma vez, a gente entra naquela questão de manifestação de vibração. Mas no budismo existe uma frase que é muito forte que diz o seguinte: se você soubesse o poder que tem do bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo, você tomaria mais cuidado com os seus pensamentos. Porque existe também uma frase que é muito verdadeira, que é o seguinte: os seus pensamentos se tornam ações. Essas ações repetidas, elas se tornam hábitos. E esses hábitos geram resultados. Então, esses resultados, eles começam a modificar todos ao seu redor. Todos. Se você já passou por alguma mudança importante que tenha feito várias pessoas ao seu redor se assustarem com a sua mudança, você sabe do que eu tô falando. Por exemplo, uma pessoa que comeu carne a vida inteira, de repente para de comer carne. Ela sabe o efeito que isso causa no entorno dela. Se você, de repente... fisicamente agora, se você sempre foi uma pessoa independente, de repente você passa a ser uma pessoa que se torna dependente de outra pessoa para fazer atividades que você antes fazia sozinho, você percebe que isso modifica o ambiente e as pessoas ao seu redor. Só que o que fica louco nessa história é o seguinte: quando a gente assume de fato a responsabilidade sobre os nossos atos, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos, quando a gente assume que tudo acontece é responsabilidade nossa, a gente cria também
um poder muito grande, muito forte de modificar tudo ao nosso redor. Porque você começa a perceber que tudo aqui fora nada mais é do que uma projeção da sua consciência. É uma projeção da realidade que você está criando constantemente sem ver. Se você acredita que o mundo ele é muito perigoso, você vai encontrar um mundo muito perigoso e vai encontrar pessoas que se sintonizam com esse mesmo pensamento que você. É engraçado porque eu tô pensando aqui, eu planejei essa live para falar justamente sobre o universo conectado, física quântica a rodo, muita informação e na hora H, porque eu não preparo o que eu vou dizer, eu sempre me conecto, faço uma meditação antes de forma que possa fluir livremente a informação através de mim. E eu tenho percebido que sempre o que eu planejo, nunca sai o que eu planejo falar. Porque geralmente, e eu percebo isso depois quando as pessoas vão me dar o feedback do vídeo, né? Nubia, você falou exatamente o que eu estava precisando ouvir. Eu percebo que às vezes é falado justamente o que a maioria das pessoas estão procurando. Então, assim, obviamente, esse assunto de universo conectado, quando a gente vai falar de física quântica, dá muito assunto pra gente entrar na questão de padrão vibracional, assinatura frequencial é um termo muito usado. A gente pode ficar aqui, ó, falando isso até amanhã, mas quando colocam mais pessoas no grupo, é engraçado como sempre. E quem participa do workshop sabe disso. É muito engraçado porque cada turma é muito diferente uma da outra. E o assunto, ele sempre acaba modificando o rumo. É isso que eu tô pensando aqui enquanto eu falo. Então... Ah, que bom, Tatiana. Fico feliz. Fico feliz mesmo. Porque, de fato, quando a gente marca uma live, eu separo o tema, eu estudo o tema. E dentro de mim eu vou elaborando. Porque eu sei que se eu escrever, eu até escrevo, sabe? Mas nunca sai aquilo que eu escrevo. Porque eu deixo justamente fluir aquilo que precisa ser dito mesmo, sabe? Fluir uma coisa muito natural. Cada um de nós temos uma percepção do que é a conexão com o todo. Às vezes a gente fala assim... geralmente, por exemplo, quando você está diante de uma pessoa que tem uma característica, uma condição que você não gosta, que te incomoda, existe algo dentro de você muito forte que ressoa naquela pessoa. Em outras palavras, aquilo existe dentro de você. E aí o fato de você não estar bem resolvido com aquilo, de não ter ressignificado aquela crença, aquela programação dentro de você, você começa a atrair mais e mais daquilo. Por exemplo, se você está num ambiente de trabalho e tem alguém ali no ambiente que te incomoda muito, está sempre te irritando ou te trazendo algum tipo de incômodo, aquele incômodo especificamente... Desculpa, aquele incômodo, principalmente, ele precisa ser estudado, ele precisa ser identificado, entendido dentro de você, porque há alguma razão para que aquilo esteja acontecendo na sua vida. Afinal de contas, é você que está ressoando e atraindo aquilo de volta para você. Só que a maioria das pessoas, eu inclusive, às vezes ainda cometo esse erro, todos nós, estamos sempre em processo de aprimoramento. Lembra disso, o amor próprio também envolve o entendimento de que sempre vamos errar, mas não é nos agarrar ao erro, é entender, errei, o que eu aprendi com isso? Vou continuar melhorando, vou melhorar, modificar os meus pensamentos. Se aquela pessoa no seu ambiente de trabalho está te incomodando, cara, é sério, pensa, faz uma autoanálise, existe em você algo que está gerando esse resultado, e quando você resolve isso, você imediatamente, aquele relacionamento, como se fosse da água para o vinho, ele se modifica. Então, se existe relação entre todas as coisas, se eu sei que o mundo externo se manifesta conforme aquilo que está internamente, eu sei que o poder está todo dentro de mim para poder manifestar aquela realidade que eu quero viver. Se você está num ambiente de trabalho, que tem alguém que está te incomodando, o que em você que está gerando aquilo? É o seu jeito de falar, é o seu medo de se relacionar, é o quê? O que dentro de você? Tem algo sempre, sempre. Lembre-se, é impossível vir para esse mundo sem ter crenças limitantes instaladas.
Então elas sempre vão nos trazer diante de questões que precisam ser modificadas, serem melhoradas. E aí quando a gente trabalha essas questões, a gente percebe o entorno mudando. Um exemplo pequeno. Se você é uma pessoa, às vezes, que tem muita vergonha de falar em público, inevitavelmente você vai atrair para sua vida situações que você precise falar em público. Sejam aquelas situações que a gente julga, né, que são os acasos, que não tem como fugir, por exemplo, apresentar um trabalho numa faculdade, escola, né, tem que apresentar isso. São situações que a gente fala que não pode fugir, mas se for um sorteio, a apresentação vai sair o seu nome. E aí você começa a entrar no emprego que você precisa falar em público, e aí você começa a atrair situações e pessoas que você precisa falar em público, e por aí vai. E é assim, as suas percepções, as suas programações em relação a relacionamento amoroso, a profissão, a amizade, ao mundo, tudo isso manifesta exatamente conforme a sua programação. Isso é muito importante que você entenda, porque eu posso falar de mim, quando eu entendi essa máxima, o meu mundo mudou completamente. Completamente. Eu vivo hoje numa situação que muitas pessoas que são mais íntimas, que me conhecem, elas às vezes se surpreendem, né? Como é que a Núbia consegue passar por essa situação? Às vezes boas, às vezes ruins, mas como que ela tá lidando com isso? Quando você vai ver de perto, eu tô constantemente modificando a minha realidade. E a gente só consegue modificar a nossa realidade quando a gente está na presença, né? Você tem que estar no aqui e no agora. Você tem que estar em condição de perceber a si mesmo, principalmente. Autossabotagem é uma palavra muito importante. Em quais momentos da sua vida, e isso acontece zilhões de vezes no dia, imagina na sua vida quantas não aconteceram e quantas ainda vão acontecer, dos momentos em que você se autossabotou. Você fez algo que você, às vezes, até tem consciência de que não vai te trazer um resultado bacana, favorável, e você não corrige, você finge que não viu aquilo. Às vezes você fala algo com alguém que você achou que falou de uma maneira e a consciência pesa, ou seja, o sinal, a ressonância, o aviso do seu ser, do amor divino está gritando para você. Você não agiu legal. E aí você finge que não ouviu e não pede desculpa para a pessoa, às vezes não vai lá resolver a situação. Então, essa questão da autossabotagem, ela tem que ser muito bem percebida. A gente tem que estar de olho, sim, a gente tem que ter um diálogo interno muito verdadeiro, muito responsável e muito sincero com nós mesmos. Eu tô pensando aqui de falar de um monte de conceito de física, mas não vem. Se não vem, eu vou respeitar, porque é de fato para falar essa questão da conexão mesmo, sua com você mesmo, com o seu mundo interno. Eu preciso, nós, trabalhadores da luz, você que tá ouvindo, porque se você tá ouvindo é porque você é um deles, precisamos muito, muito nos conectar conosco, com nós mesmos, porque toda a verdade, a existência, todas as respostas estão aqui dentro. Se conecte da sua maneira. Seja sincero com você, com o seu modo de ver a vida. Você pode passar o dia lendo vários textos que dizem, olha, se você pensa positivo, você atrai coisas positivas. Olha, se você é muito grato, você vai aumentar o seu padrão vibracional. Se você trabalha na gratidão, você vai trabalhar na abundância. Você pode passar o dia inteiro lendo esses textos, que você não vai se conectar com eles, você não vai manifestar essas realidades se você não for sincero com você e não perceber no momento em que você leu, que você está aí agora ouvindo as minhas palavras, de que maneira aquilo é real ou não para você. E se não é, o que faz você pensar que não seja? E se não é, o que pode fazer com que você pense, poxa, eu fui lá, ouvi aquela menina falar durante X tempo, não concordei com nada. O que te trouxe até esse vídeo? De que maneira ele pode ou não ter contribuído com a sua vida? Então, sempre existe uma relação entre todas as coisas.
Tudo ao nosso redor é um sinal, é uma comunicação divina de qual passo a gente está tomando, de qual rumo a vida está nos levando, seja para aquele objetivo que já está chegando, ou seja para aquele que está mais distante. Sempre tem sinais, sempre tem, pessoal. Às vezes uma pessoa que chega e te dá um bom dia e em seguida ela já começa a falar de um problema dela, que quando você percebe, ele até parece como o seu, mas a forma dela de contar o problema faz com que você se veja como: nossa, eu tava fazendo tanto drama em relação àquilo, nossa, porque vendo o outro falar aquilo que eu tô vivendo, eu percebo com um novo olhar que não era bem assim. Então, de verdade mesmo, se você quiser respostas, se você quiser resultados na sua vida, assuma o controle da sua vida. Assuma a responsabilidade por aquilo que você pensa. Assuma a responsabilidade por aquilo que você emite, porque isso faz toda a diferença nos resultados que você, somente você, vai vivenciar. A minha vida, se só ficou ainda melhor, porque eu não posso falar, ficou boa, porque eu não tive uma vida ruim, graças a Deus. Mas a minha vida só ficou ainda melhor, e hoje eu posso dizer, dentro daquilo que eu planejo vivenciar, no momento em que eu assumi responsabilidade por aquilo que eu estava fazendo. Por aquilo que eu estava dizendo, vendo, pelas decisões que eu estava tomando, e aí eu comecei a modificar. Eu, como qualquer outra pessoa, já cometi vários erros, já fiz coisas que eu não achei que foram tão legais, mas o importante é a gente entender que a gente está em constante aprendizado. Todos nós estamos. Então, o amor próprio tem que ser muito grande, até nesse sentido, de se perdoar, de se entender que não dei conta disso, preciso modificar, eu não fui bem, no próximo você já está preparado, você já será um novo indivíduo. E isso é tão poderoso, é indescritivelmente, é um poder que não tem como descrever, é só quando você começa a colocá-lo em ação e experienciá-lo que você consegue percebê-lo mesmo. Os efeitos são rápidos demais. Às vezes as pessoas me mandam mensagem e falam assim: Núbia, eu tô com medo já de pensar, porque eu penso e as coisas já acontecem. Geralmente a minha resposta é: que bom, porque você está se manifestando nessa velocidade que você está falando, é sinal de que você está conseguindo se sintonizar muito bem e está conseguindo mudar a sua realidade, o seu entorno e se conectar com aquilo que você quer de uma forma muito rápida. É muito forte isso, é muito belo. Então, pessoal, eu espero que eu tenha de alguma maneira conseguido contribuir um pouco aí para o despertar de consciência geral. Se tiver alguma pergunta aí, pode mandar, que agora eu consigo ler aqui com mais calma. E talvez em outro momento consigamos falar sobre física quântica mesmo, sobre essa visão mais racional de tudo que nos conecta, né? Para quem não sabe, depois que faz o workshop de despertar de consciência, vem o workshop, vai ter a segunda turma agora em julho, que é o workshop de expansão de consciência. E nele sim, a gente fala muito sobre, a gente vem discutindo a geometria sagrada, que é a flor da vida, a gente vem discutindo os dias da criação, a gente vem mostrando as comprovações, as coisas, os fatos que se relacionam e expandem a mente da gente de forma muito mais racional, de uma forma mais analítica, que após ter feito o despertar, que é mais intuitivo, você percebe que as coisas vão se conectando e a sua condição de julgar as coisas, julgar de um ponto de vista positivo, ela vai se ampliando, vai deixando tudo muito mais sereno ao seu redor. A percepção das coisas que você precisa mudar, dos insights que você tem, das comunicações, das suas potencialidades, inclusive das suas percepções extrasensoriais, visualização, clarividência, clareaudiência, né? Elas começam a acontecer naturalmente. Você não precisa se esforçar.
A Marisa falando que entendeu um pouco mais sobre a manifestação da realidade. Pois é, acabou sendo um vídeo que complementa o vídeo anterior, né? Mas eu prometo que eu vou organizar um para falar com palavras mais específicas, mais racionais, para conseguir atender as mentes mais racionais. Para isso eu vou ter que fazer, escrever direitinho lá, tudo que não é do meu hábito. Eu geralmente sou mais intuitiva, a informação vem e eu vou passando mesmo, tá? Então, gratidão a todos que participaram aqui. Não faço nem ideia de quanto de vídeo tem, porque não aparece aqui pra mim. Mas gratidão, estamos juntos na caminhada. Somos um. Fiquem com Deus e até a próxima.